Uma instalação diferente de freio que temos é quando você tem um freio mecânico onde apenas uma pastilha se move contra o disco, tá? E a outra é fixa. Nesse tipo de freio, você tem que posicionar a pastilha fixa o mais próximo do disco possível, tá? Para evitar que o disco seja entortado para o outro lado, tá? Porque a pastilha móvel vai pegar no disco, e aí, para ser eficiente a frenagem, ela tem que levar o disco até a outra para as duas pegarem, tá? Isso vai entortando o disco com o tempo. Então, esse tipo de freio é diferente dos outros que você simplesmente coloca, freia e regula com o orbital, tá? Com a fixação em orbital, que aí ele se autorregula ali quando está freado, tá? Esse daqui você tem que usar duas regulagens que tem aqui no freio, tá? E posicionar a parte fixa o mais próximo possível, tá? A maneira de se fazer isso fácil, tá? É você colocar o freio, tá? Ele já vem, esse daqui, por exemplo, é um freio mecânico simples, baratinho, que ele já vem com suporte embaixo para pegar no sistema IS, no International Standard, tá? E aí é simplesmente colocar ele ali e aparafusar bem, tá? E depois começar a regulagem. Na hora de colocar, só observa que muitas vezes você começa a colocar o freio e ele não vai querer entrar. Então, às vezes, ter que empurrar aqui todo o conjunto, tá? Para que ele dê espaço entre o suporte de freio, tá? Do quadro ou da suspensão, tá? Para que encaixe esse conjunto ali dentro, tá? Uma vez feito isso, quando você já coloca, já deixa o disco no lugar, coloca a roda no lugar com o disco, tá? Encaixa no disco, encaixa ali, parafusa os dois lados e depois leva a regulagem o máximo possível até pegar a pastilha fixa no disco, tá? Uma vez que você pegou isso, e tenta sempre levar essa regulagem bem paralela, bem igualzinha, tá? Para não deixar o freio pegar de maneira desigual, tá? Tenta observar isso, coloca lá, encostou as duas, aí você volta meio aqui, volta um quarto de volta de um lado, um quarto de volta do outro, até sobrar apenas 1 milímetro no máximo. Se der para ser menos de 1 milímetro, melhor ainda, tá? Porque você evita que o disco seja forçado para o outro lado, tá? E esse tipo de freio, com uma pastilha fixa, toda vez que você vai sair, tá, ou limpou a bike, dá uma olhada, veja se a regulagem está no 1 milímetro. Se não está, tem que colocar, tá bom? Então esse freio precisa ser sempre olhado nesse sentido, tá bom? É um freio simples, barato, mas exige um pouco mais de cuidado e é um pouquinho mais chatinho na hora de colocar para fazer essa regulagem, tá? Para colocar, a gente deixa já o parafuso aqui no lugar e você entra com o freio e o disco também no lugar, tá? E você entra com o freio aqui em cima. O que acontece nesse freio, muitas vezes, ele tem essas regulagens da distância, que vai ser a parte fixa, tá? no disco. Então, o que acontece é que muitas vezes você vai colocar aqui, às vezes não dá para entrar. Então, você tem que, às vezes, apertar aqui um pouquinho mais para movimentar, para você encaixar, tá? O suporte aqui dentro. Entra no freio, entra ali, e aí você acha o local e parafusa o freio no local dele, tá? Depois de parafusar bem, parafuso com cola Loctite, tá? Aí a gente vai regular esses dois parafusos aqui para dar a distância certa do freio para a parte fixa. Esta parte de dentro do freio é fixa, ela tem que ficar o mais próximo possível do disco, tá? Sem tocar o disco, porque quando a móvel vier do outro lado e pegar no disco, ele vai empurrar o disco contra esta outra pastilha. Se aqui estiver muito longe, ele vai tender sempre a entortar o disco, tá? A manha é encostar a pastilha no disco, tá? Apertando a regulagem, tá? Até o disco travar, tá? E aí soltar o suficiente para o disco poder voltar a trabalhar e soltar igual, tá? Você solta meia volta de um lado, solta meia volta do outro. Aí o disco começa a afastar, se afastou cerca de 1 milímetro,
é o que de 1 milímetro ou menos de 1 milímetro é o ideal, tá? E essa regulagem, para esse tipo de freio, você precisa estar sempre refazendo, porque vai gastando a pastilha e você precisa estar sempre regulando. Este é o único freio que é um pouco diferente a instalação em relação ao sistema de 2 pastilhas móveis, que aí é mais fácil colocar com o sistema de orbital, que é super simples o ajuste dele, tá bom? É isso aí.